Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comertes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Anderlan trazendo para você a breve reflexão do Evangelho. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Neste Evangelho, nós vemos aqui duas práticas de fé que são pouco profundas, perigosas e que Jesus, por isso ele pede, dizendo que a obra de Deus é que acrediteis naquele que Deus enviou, que o Pai enviou. E por isso também Jesus pede o esforço para buscar o alimento que permanece até a vida eterna. Então, que práticas são essas? Primeiro, aquele povo foi atrás de Jesus, e quando Jesus percebeu que eles estavam ali, ele diz: estais me procurando não porque viste sinais. A primeira prática. Às vezes as pessoas procuram Deus para ver sinais, buscando coisas extraordinárias. Os sinais, eles são bons porque fortalecem a nossa fé, e às vezes até quem não tem fé adquire fé diante de um sinal. Mas eu já tenho dito em tantas homilias que já fiz que uma fé que depende apenas de sinais, ela é uma fé muito verde, muito imatura. Ela não se sustenta por muito tempo, porque a nossa fé não pode se sustentar apenas de sinais, de sensações, de sentimentos e emoções. Mas o problema aqui é que Jesus está orientando eles amorosamente, dizendo: estais me procurando não porque viste sinais, ou seja, não foi nem por causa do sinal que eles estavam procurando. Eles nem sequer tiveram a inteligência, a perspicácia ou a sensibilidade espiritual de dizer: aqui tem um sinal, isso é coisa de Deus. Não, Jesus diz assim: mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Aí aqui a coisa, a fé se deteriora ainda mais. Ou seja, não era por causa do sinal, o que já não é uma coisa muito positiva, buscar Deus só por causa de sinais. Depender de uma fé só de sinais. Mas Jesus
acaba mostrando ainda uma fé mais pobre ainda que eles têm. Eles estavam ali porque comeram do pão e ficaram satisfeitos, ou seja, uma fé que busca apenas a satisfação das suas necessidades, dos seus interesses, das suas conveniências, ou uma fé que está centralizada em um problema e busca a Deus só porque quer ter o problema resolvido, ou um sofrimento, ou um medo, enfim. E aqui é que está a questão central. Uma fé que busca Deus apenas pelo problema, ou pelo sofrimento, ou para que Deus resolva a determinada situação, é uma fé que instrumentaliza Deus. Faz de Deus uma coisa, um objeto, para que eu atinja determinado objetivo. Olha, gente, não é que esteja errado você entregar para Deus os problemas, as dificuldades. Mas a questão toda aqui é que o problema e o eu da pessoa acaba ficando no centro e não Deus. E Deus aqui é visto apenas como alguém que vai te ajudar a sair do problema e nada mais. Não há mais nenhum compromisso com Deus, não há mais nenhum envolvimento com Deus. E muitas vezes Deus não age na vida das pessoas porque o que está motivando as pessoas a terem uma relação com Deus é o problema ou uma situação, e não o querer acolher a vontade de Deus na sua vida. E muitas vezes, quando eu procuro Deus por causa de uma necessidade no sentido material, uma necessidade no sentido de resolver um problema, geralmente eu não estou muito comprometido com Deus. Eu quero que Deus seja, quando a gente fala até de um quadro humorístico que muito conhecido aqui no Brasil, né? Nós queremos que Deus seja um Severino, um quebra-galho, né? Ele quebra o meu galho, resolve o meu problema, e a partir dali eu rezo algumas ave-marias, eu acendo umas velas, cumpro uma promessa, pronto, está resolvido. Quer dizer, aí conversão na minha vida não houve, mudança na minha vida não aconteceu nenhuma, compromisso com Deus, viver uma fé mais profunda, muitas vezes não acontece. Então é complicado nós termos um tipo de fé ou que procura Deus por causa de sinais, ou procura Deus para satisfazer apenas uma necessidade material. Olha, não é que Deus não queira dar, aliás, Ele nos mantém. O alimento que nós temos no nosso dia a dia, toda a criação que está à nossa volta, Deus realizou toda essa obra para nos sustentar. Bem, se alguém passa necessidade, não é porque Deus exclui ou quer que a pessoa passe necessidade. Aí já é uma questão das injustiças sociais que o próprio homem promove. Porém, o foco que eu quero dar aqui para você é: não busque Deus ou a sua fé não seja dependente apenas de sinais, a sua fé não seja uma fé só de buscar Deus para resolver problemas. Queira ser amigo de Deus, queira ser íntimo de Deus, queira envolver-se com Deus, queira fazer um processo contínuo de conversão, de restauração da sua vida, e a partir daí sim, Deus dará sinais para fortalecer a sua fé. A partir daí sim, Deus lhe auxiliará nos diversos problemas que você enfrenta na vida. Mas é importante que Deus esteja no centro. E é importante que a nossa fé seja uma fé de convicção e não apenas que busca sinais, sentimentos, emoções
ou a satisfação de uma necessidade material ou uma resolução apenas de um problema. A fé precisa ser mais. É por isso que o Senhor diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E complementa: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Que Deus nos abençoe e que nós cresçamos cada vez mais na fé. A nossa fé seja uma fé de convicção e não uma fé apenas dependente de sinais, emoções e na busca de satisfações materiais ou de apenas resolução de problemas. Deus quer o nosso coração, quer a nossa vida. E a partir daí, tudo mais nos será acrescentado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.